talvez um comentário ousado ou não, mas também deixar um ponto de reflexão para nós, profissionais. Quando a gente olha também sem pretensões, tá, de fazer qualquer comentário político, partidário, nada disso, mas quando a gente olha a história do país, a gente vê que boa parte dos escândalos, acho que talvez quase todos, os escândalos de corrupção, e também quando a gente olha os grandes desastres ambientais, a gente vê, não tem como negar que não tem uma pontinha de participação de profissionais do sistema Confiacre. Então, isso dói, né, reconhecer, dizer, mas é bom ter essa provocação. Apesar de sermos uma categoria profissional, um sistema que se preocupa, né, em pautar sua atuação em preceitos éticos, a gente também tem uma certa lastimável parcela de culpa em alguns fatos que não são tão interessantes assim na história. E isso mostra um pouquinho daquilo que eu comentei, que a gente compreende que estamos num processo de evolução, mas esse processo de evolução ele também tem que ser um pouquinho mais rápido, né? Acho que a gente precisa, mesmo com todos os meios e os instrumentos que a gente hoje já tem, realmente trabalhar para que tenha aplicabilidade, né, no exercício das nossas profissões, né? Começar com os profissionais que estão aqui ligados ao conselho, né, às entidades de classe, que tem essa possibilidade de ser realmente multiplicadores, porque são multiplicadores, são lideranças, e levar isso realmente na esfera mais aproximada de todo o universo de profissionais congregados pelo sistema, né? Então, eu costumo também dizer, quando eu falo que a gente já tem alguns instrumentos que nos dá esse respaldo, né? O código como está, os normativos como a gente tem, se a gente se pautar na própria Lei 5.194, quando fala da finalidade das nossas profissões, já é suficiente para a gente ver que é possível ser realmente aplicado. E quando eu penso, né, no nosso código de ética, eu vejo que ele tem instrumentos até modernos hoje, se a gente considerar que algumas coisas não são conceitos tão digeridos ainda dentro da sociedade. Eu gosto de citar sempre como exemplo o fato do nosso código trazer, por exemplo, impor como obrigatório, não é facultativo, mas como obrigatório dentro da nossa linha de conduta como profissionais, a garantia ou a busca da equidade. E equidade é um conceito, né, diferente de igualdade. Equidade é você olhar, reconhecer as diferenças, né, que existem entre alguns grupos da sociedade, você reconhecer que existem diferenças e você tem que trabalhar para a correção dessas distorções, para aí sim você buscar uma condição de igualdade. Isso não é fácil, né? Parece, mas não é fácil. Então, quando a gente trabalha, por exemplo, na questão da acessibilidade universal, nós estamos, na verdade, reconhecendo que existem diferenças visíveis, a gente precisa trabalhar na correção dessas distorções, então a gente tem que ter uma energia diferenciada e com isso a gente garante realmente a condição de igualdade. Então, e assim a gente pode citar N outros exemplos em diversas atuações, né, das diversas profissões do sistema Confiacre, que nos levam para isso. E ainda são conceitos discutidos, né? A gente falar hoje em equidade ainda cria algumas polêmicas em algumas searas, tá? Mas, basicamente, quando a gente fala, né, do nosso código de ética, nós estamos falando de um código estruturado em princípios, em deveres e em direitos, né? Sejam esses direitos do profissional ou da profissão. E basicamente ele é um conjunto, né, afirmativo e negativo. Então ele nos direciona aquilo, né, a conduta que a gente espera que se tenha, né, o profissional, né, ele nos afirma como se portar, e ao mesmo tempo também nos traz, né, as condutas que não são esperadas, né, que não se espera de um profissional. Então é um grande jogo de sim ou não. Mas basicamente, né, eu gosto muito dos processos de simplificação. Eu acho que quanto mais simples, né, melhor para a gente ter a compreensão, fazer a leitura de alguma temática. E trabalhando há tanto tempo com o código, né, e com os normativos, hoje eu vejo que a gente consegue defini-lo ou praticá-lo ou aplicá-lo em nossa forma de vida de uma forma muito mais simples. Eu gosto
bastante de trabalhar os 7 princípios éticos que estão no nosso código, porque ele resume realmente qual é a postura e a forma de conduta que o profissional tem que ter. E aí eu vou pedir licença para vocês para apresentar esses 7 princípios. É uma releitura do código, eu sei que também é chover no molhado, mas eu quero trazê-lo porque foi feito, os 7 princípios foram escritos na forma de um cordel. Tá? É uma obra de Adriano San, que é professor de música e poeta sul-mato-grossense, e ele fez especialmente para esse encontro a apresentação dos 7 princípios na forma de cordel, e eu vou fazer a leitura. Os princípios éticos. Primeiro, o objetivo da profissão do engenheiro de coração deve ser o desenvolvimento harmônico em todo momento do ser humano, seu ambiente e nação, com este bem social de todo cidadão. O segundo princípio, conhecimento científico e técnico, o profissional desenvolve o seu intelecto, melhora a qualidade de vida da gente com este bem cultural pungente, sua visão de artista sempre correto e inteligente. O terceiro princípio, a engenharia, honra e honestidade para a pessoa que diz a verdade, traz consigo densa dignidade, conduta de quem constrói até uma cidade. Quarto princípio, nos produtos e serviços, como em todos os ofícios, emprega a qualidade satisfatória, com o olhar na vitória, evitando a demora, com segurança na cabeça toda hora. O quinto princípio diz que o bom relacionamento, respeitador a todo momento, tem igualdade de tratamento, edificando o pensamento, seja com ferro, aço ou cimento. O sexto princípio diz que o desenvolvimento sustentável, atitude boa e louvável, protege tudo que é palpável, levando em conta o intangível, que não se vê, mas é perceptível, por estar no coração incorruptível de um profissional admirável. E o último princípio diz que a segurança caminha junto com a liberdade, não se separa com facilidade, interesse de toda a coletividade, provendo de todos envolvidos a mais plena felicidade. E assim, os nossos 7 princípios do Código de Ética, reescritos ou relidos de uma forma artística, por um olhar de alguém que se dedicou a isso. Mas para simplificar ainda mais o que diz o nosso Código de Ética, e na minha análise, enfim, eu tenho cada vez mais tido a convicção de que a gente consegue realmente cumprir com todos os requisitos ou com todas as linhas de conduta que estão ali tratadas nos regramentos, na verdade, quando a gente coloca o nosso coração naquilo que a gente faz. Veja, a palavra coração, e aí tem um texto de Mário Eduardo Viaro que eu li recentemente, que ele faz essa abordagem da palavra coração, que tem um duplo sentido semântico, Quando a gente fala em coração, a gente fala de algo que é material, que define exatamente esse órgão que está aqui pulsando, e sendo essencial para o funcionamento do corpo humano, mas também define algo imaterial, algo que a gente não consegue, não é palpável, não é fácil de ser observado, porque é aquele conjunto, quando a gente menciona a palavra coração, a gente lembra aquele conjunto de sentimentos sempre bons que estão ali, sempre guardados no coração. Então, colocar o coração, e veja, uma palavra que traz pra gente duas informações, ela é cor, coração, na origem coração é cor, então somente cor, e ao mesmo tempo é ação. Aquilo que a gente viu na Lei 5.194 do desenvolvimento das nossas profissões, ela é atitude, ela é uma ação, ela é uma intervenção, ela é uma realização. Então, é ação. Então, colocar o coração significa, em cada ação desenvolvida no meio profissional, em cada atividade, realmente a gente depositar ali o nosso coração, dar em garantia o nosso coração a cada RT assinada. Então, a RT não tem mais só o sentido de realmente identificar qual é o responsável técnico, tem o sentido também da gente depositar ali o nosso coração naquilo que a gente vai fazer. E automaticamente, quando a gente realmente trabalha, ou exerce as atividades considerando esse sentido, de colocar o coração, a gente percebe que a gente está cumprindo automaticamente todos os princípios que estão no nosso código. Mas isso não vale também só para nós profissionais do sistema.
E aí eu quero trazer aqui contar uma história muito rápida que eu tive, digamos, eu fui presenteada, né, com essa história nessa vinda a Palmas. Primeiro, né, não sei quantas pessoas estão aqui que são de Palmas. Quem é de Palmas aqui? Quem é de Tocantins? Maioria de fora? Bom, então talvez vocês compartilham comigo, puderam ter esse mesmo sentimento. O que eu senti ao chegar aqui nessa cidade é realmente uma acolhida muito bacana. Você não conversa com alguém daqui ou você não passa por alguém daqui sem receber um sorriso muito gostoso, né? E uma energia que vem por trás. Eu achei isso muito bacana. Uma energia que vem, né, por detrás desse sorriso, e você recebe essa energia. Muito legal. E eu tive a oportunidade, né, de pegar um táxi do hotel e vim conversando com um taxista, um jovem, né, chamado Iago, que por coincidência cursou agronomia, mas não pôde concluir o curso por questões, né, econômicas, enfim, atividade de trabalho, horário, então ele não conseguiu concluir o curso e continua dirigindo o táxi. Mas ele deu uma lição, nós conversávamos, né, sobre a questão da concorrência, enfim, com os motoristas de aplicativos, e ele me deu uma lição que eu achei extremamente valiosa. Ele nos disse o seguinte, que ele não se sente abalado. Claro que ele reconhece, tem uma perda financeira com isso, mas ele não se sente abalado com essa, digamos, concorrência maior. Porque o que ele faz com amor. Ele continua fazendo as suas atividades do mesmo jeito que ele sempre fez. E com isso ele fideliza cliente, porque ele trabalha com carinho. Então, ao invés dele levar uma senhora que fez compras no supermercado e deixar na porta do seu prédio, ele ajuda a carregar as compras até o 12º andar. E assim vai. E ele foi contando, foi mostrando os exemplos de como ele faz. Então, para mim isso é um presente, mostra como são atitudes realmente de valor e que a gente tem que fazer sempre um algo a mais, colocar realmente o nosso coração naquilo que se faz. E aí, já para finalizar, o tempo já está indo, eu quero trazer para vocês que quando a gente coloca o coração, a gente acaba automaticamente cumprindo os 7 princípios éticos que estão no nosso código, e aí eu vou dizer para vocês por quê. Quando a gente coloca o coração, por exemplo, significa que a gente vai agir com cordialidade, né? Agir com o coração. E nesse processo de agir com cordialidade, a gente acaba, por exemplo, atingindo o princípio do bom relacionamento profissional. Quando a gente age com o coração, por exemplo, a gente sabe de cor o que a gente faz. As nossas atividades a gente desenvolve de cor. Quando a gente desenvolve de coração, a gente acaba atingindo, por exemplo, o princípio da eficácia profissional, o princípio da intervenção profissional sobre o meio. Nós somos mais eficientes, nós somos mais efetivos no desenvolvimento das nossas atividades profissionais. Quando a gente age com o coração, a gente age com coragem. Quando a gente age com coragem, a gente, por exemplo, garante o princípio da liberdade e a segurança profissional. Quando a gente age com o coração, a gente age com concordância, ou então em acordo com o propósito, né? Final, o princípio maior das nossas, a finalidade maior das nossas profissões. E aí a gente atende o princípio de correspondência do objetivo da profissão ao bem comum. E atende também o princípio da submissão da técnica à sociedade. Então eu me coloco como profissional a serviço da sociedade. E por fim, gente, quando a gente pensa em todo o amor que pulsa dentro desse órgão tão importante, né, do nosso corpo, que é o coração, a gente acaba garantindo o exercício de qualquer atividade profissional, atingindo então o princípio da honradez da profissão. Então, olha só que bacana, quando a gente encontra um profissional que trabalha realmente com o coração, que ele ama o que faz e que ele faz isso realmente com verdade, com vontade, esse profissional nos representa, porque esse é aquele profissional que realmente não se desliza, né, em qualquer postura, em qualquer conduta nas suas atividades, ele faz aquilo com eficiência, com amor. Ele é um profissional completo e ele dá valor, honradez realmente às nossas profissões, faz jus ao título profissional que ele tem, tá? Então, cada vez mais eu tenho me convencido que realmente
depositar o coração naquilo que a gente faz é a chave de leitura para a gente entender, né, o nosso código de ética e a aplicação de todos os nossos normativos. E realmente, assim, a intenção, eu espero, né, ter colaborado, foi de deixar uma mensagem positiva, tanto na atuação de vocês como dos profissionais lá fora, no sentido de reforçar, né, esse amor pelas profissões que todos nós, né, temos e o título profissional que a gente carrega, né? Então, reforçar esse amor às nossas profissões e também nos provocar, né, para que a gente faça uma reflexão de qual realmente, né, qual profissional a gente precisa, né, se tornar para atingir aquilo tudo que está expresso no nosso código de ética. Então, lançar realmente um olhar, né, na sociedade, no meio que a gente vive e na forma nossa de intervenção, então, quanto profissionais, tá? Então, o propósito foi esse. E aí, para finalizar, né, e agradecer mais uma vez, eu não quero ser repetitiva, mas já que eu falei de coração tantas vezes, eu quero dizer que é de coração que eu agradeço realmente a oportunidade de estar aqui, de trazer essa mensagem e, enfim, de partilhar e falar um pouquinho para vocês de um tema que eu amo, amo pra caramba, né? Não só o exercício da minha profissão, mas, sobretudo, falar e discutir sobre ética e o exercício das nossas profissões com esses valores humanos e sociais. Então, eu quero agradecer mais uma vez a oportunidade de coração. Obrigada.